Olá pessoal, graça e paz, mais uma vez estamos aqui juntos, reunidos para estudar sobre as bases da fé cristã. Hoje na aula nós vamos estudar sobre a quem Deus se assemelha. Nós vamos conhecer um pouco sobre Deus, este ser tão sobrenatural, esse ser que é revelado pela própria palavra de Deus, pela própria Bíblia, pelas próprias Escrituras. É bem certo de que durante esse estudo nós não temos tempo suficiente para falar e abordar todo o assunto sobre Deus. É um assunto muito extenso, muito vasto, e no tempo de 15, 30 minutos nós não teríamos condições suficientes. Nós separamos aqui alguns pontos de extrema importância para que você possa conhecer um pouco sobre Deus. Isso não quer dizer que os outros pontos que aqui nós não vamos falar sejam irrelevantes, não sejam importantes. Não, são importantes. Mas o problema é que nós não temos tempo suficiente. Era necessário algumas aulas a mais para que a gente entrasse em detalhes mais precisos sobre quem é Deus ou a quem Deus se assemelha. Mas dando início ao nosso estudo, eu queria encorajar você a permanecer juntamente comigo aí, para que nós possamos aprender, para que nós pudéssemos aprender um pouco mais sobre quem é Deus. O primeiro ponto é que Deus ele existe. Deus existe. A própria Escritura, ela não traz para nós uma ideia de que Deus foi criado por alguém. Não, se assim fosse, ele não poderia ser chamado de Deus. Deus, ele existe. Por isso que no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a própria palavra diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus já estava lá. Antes de tudo que se formasse, antes de tudo que se existe, antes de todas essas galáxias, antes de toda esta criação, Deus, ele já estava lá. O próprio salmista, ele diz que de eternidade a eternidade, mesmo antes que fosse criado as montanhas, os céus e a terra, Deus, ele já estava lá. O próprio Jesus, ele fala sobre isso também, que Deus, ele é o Criador, que o Pai fez tudo e tudo está no Pai. Então Deus, ele existe, a própria palavra de Deus nos traz isso, né? O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, fala sobre a questão da existência de Deus e que Deus ele se manifesta de forma natural. Quando nós observamos para a criação que foi feita, nós observamos que existe um ser soberano, um ser supremo, um ser por trás de tudo isso, pois todas essas coisas, toda essa criação, todas as galáxias, né, toda essa natureza, eles trabalham de forma harmoniosa. Então, isso não pode ter vindo do acaso. Deus, ele já estava lá. Deus foi que criou todas essas coisas, por isso Deus, ele existe. Ele existe. O próprio apóstolo ele diz também que Deus ele colocou no coração de cada ser humano um senso de que existe um Deus. De que existe um Deus. E aí você poderia estar me perguntando, mas pastor, mas e estas pessoas que não acreditam em Deus? Por que estas pessoas não acreditam em Deus? O próprio apóstolo Paulo, ele diz que essas pessoas são inesculpáveis, pois Deus, ele se mostra, ele se apresenta através da criação. E, além disso, estas pessoas negam a Deus ou não acreditam em Deus porque elas preferiram trocar a verdade de Deus pelas mentiras, criando em si deuses para si próprio. Então, a própria palavra diz que eles rejeitaram a Deus. Eles rejeitaram a verdade, eles negaram, eles trocaram a verdade de Deus pela própria mentira. O segundo ponto que eu queria aqui meditar com você é falando de que Deus ele é conhecido. Deus é conhecível, ele se faz conhecer. É bem certo que nós não podemos conhecer Deus em sua plenitude, porque Deus ele é um ser infinito. Nós somos finitos. Deus ele é criador, nós somos criaturas. Então seria muita audácia nossa querer conhecer a Deus na sua plenitude. É impossível conhecer a Deus em sua plenitude. Nós conhecemos a Deus pelo que a própria palavra revela do próprio Deus e que Deus revela de si próprio. Então o próprio Jesus ele diz que a vida eterna é reconhecer e conhecer a Deus e ter a ciência de que ele é o Deus verdadeiro. João no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, Jesus fala isso aos seus discípulos. Ele diz que Deus ele se revela e se passa a ser conhecido e nós podemos encontrar a Deus tornando ciência em nós de que ele é um Deus
verdadeiro. É bem certo que existem alguns atributos de Deus que se torna fácil de percepção. A bondade, o amor, né? A benignidade de Deus. Nós vemos que ele é um Deus santo, né? Mas existem outros atributos que se tornam realmente imperceptíveis, difíceis de compartilhar, porque Deus não compartilha conosco esses atributos. Existem atributos de Deus que é compartilhado conosco, seres humanos, suas criaturas, seus filhos. Mas existem alguns outros atributos de Deus que ele não compartilha com a sua criação. Exemplo, a onipotência, a onipresença e a onisciência. Terceiro ponto é que Deus, ele é um Deus independente. Deus, ele não precisa de mim e não precisa de você. Deus, ele não precisa da sua criação. Deus, ele não pensou no seu ambiente dizendo, eu preciso criar alguém ou alguma coisa para que me faça companhia porque eu estou solitário. Claro que não. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25, ele, quando entrou no aerópago para falar do Deus desconhecido, ele bendisse aqueles homens, dizendo o seguinte, eu queria que você visse na sua Bíblia aí, ele diz assim, Atos capítulo 17, versículo 24 ao 25, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, não habita em santuário feito por mão de homens. E ele continua, ele não é servido por mão de homens, como necessitasse de alguma coisa, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus, ele não foi criado e ele nunca passou a existir. Deus, ele já estava lá. Quarto ponto que eu queria ver com você é que Deus, ele é um Deus imutável. Não na imutabilidade que nós pensamos e achamos que deve ser. Não, é a imutabilidade do que a própria palavra revela dele. Em que sentido? Em seu ser, em seus atributos, em sua promessa e em seu propósito. Deus, ele é imutável. Ele é imutável em sua promessa. Sim, ele é imutável em sua promessa. Deus, ele realiza e cumpre tudo aquilo que ele prometeu. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus nos diz que Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E aí ele faz a seguinte pergunta: acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não. Deus, ele é um Deus fiel. Existe algumas partes na Bíblia que você pode até estar me perguntando, sim, mas e a atitude de Deus que ele não castigou o povo de Nínive? Isso está em Jonas, o livro de Jonas, o profeta Jonas, que Deus disse que se Nínive não se arrependesse, ele o quê? Ele a destruiria, ele iria entrar com castigo sobre essa cidade. E Deus assim não foi, mas por quê? Porque Nínive se arrependeu. Então não houve um arrependimento de Deus nesse aspecto, porque Nínive, ele respondeu ao chamado de Deus e se arrependeu. Sim, mas tem uma outra passagem, a passagem em Êxodo, quando Moisés está descendo do Monte Sinai e ali está Arão juntamente com todo o povo adorando, porque eles construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar. E Deus ficou furioso com isso, querendo destruir aquele povo, e disse a Moisés que iria destruir, exterminar aquele povo da terra. E Moisés conversou com Deus, falou com Deus, e a própria palavra diz que Deus assim não fez, Deus não exterminou esse povo. Então Deus se arrependeu por causa disso? Não. Nesse caso, a gente precisa entender que existem reais expressões da atitude presente de Deus, ou seja, algumas intenções referentes a uma situação específica. Deus, ele não se arrependeu nessa questão. Como a situação mudou, Deus, ele simplesmente teve uma outra atitude. Não é um arrependimento, é isso que eu quero dizer. Reações reais, expressões reais da atitude de Deus. Uma intenção referente a uma situação específica. Isso quer dizer que quando Deus, ele é imutável, isso não significa que ele não vai agir e nem vai ficar indiferente em resposta a situações diferentes. Claro que não. Deus, ele sempre reage. Deus, ele está em trabalho contínuo. O quinto é falando sobre o Deus eterno. Deus, ele é eterno. Isso significa que ele não tem começo nem fim, nem princípio e nem fim. Deus, ele é. Deus, ele já está lá. Deus é. O próprio livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, diz que ele é o princípio e o fim, o começo, né, e o fim. E
o Alfa e o Ômega. Então, Deus, ele é eterno. Deus, ele vê e conhece todos os eventos. Deus, ele conhece o passado, o futuro e conhece o presente. Deus, ele é um ser atemporal, por isso que é chamado de ser eterno. Tudo que se passou, Deus conhece, está lá. Tudo que está presente, Deus conhece e está aqui. Tudo que está no futuro, Deus conhece e está presente. Então, Deus, ele é um Deus eterno. Sexto ponto, Deus, ele é espírito. O próprio Jesus falou que Deus, ele era espírito. Em João capítulo 4, ele diz que Deus, ele é espírito e importa que nós adoremos em espírito e em verdade. Deus busca os verdadeiros adoradores, aquele que o adorem em espírito e em verdade. Ele falou à mulher samaritana, a mulher que estava ali no poço naquele momento. Então, o próprio Jesus diz que Deus, ele é espírito. Isso significa que Deus, ele não tem dimensão. Deus, ele não tem tamanho. É impossível que nós possamos perceber a Deus com os nossos sentidos. É impossível. Deus, ele é espírito. É bem certo que a palavra fala algumas coisas sobre Deus, ele olha, Deus, ele as mãos de Deus, os pés de Deus, os olhos de Deus. Isso é um termo teológico que chama-se antropomorfismo, né? Para que se torne mais fácil de nós percebermos o próprio Deus, as ações de Deus, como ele observa, e que nós vamos ver ali mais adiante sobre a questão da onipotência, onipresença e onisciência de Deus, que ele vê tudo, ele observa tudo, né? Os olhos de Deus, aos olhos nada é oculto, né? Aos olhos de Deus nada é oculto. Então, isso é uma palavra que é utilizada nesse termo teológico, antropomorfismo, e mostrando que se relaciona Deus com o ser humano, da forma como a gente entende, em tocar, em pegar, em ver, em cheirar, em rir, em abraçar, ter mãos, ter pernas, cabeça. É nesse aspecto. Então, Deus, ele é espírito. O sétimo ponto, entramos aí sobre a questão da onipresença de Deus. É um dos atributos que Deus não compartilha conosco, a onipresença de Deus. Isso significa que ele está em todo lugar, em todo o tempo. Deus, ele é infinito em relação ao espaço, ou seja, Deus não tem tamanho ou dimensões espaciais. O próprio profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 23, versículo 23 e 24, ele diz que a terra está cheia, a terra e os céus estão cheios da sua presença. Então, Deus, ele é onipresente. Oitavo é que Deus, ele é onisciente, ou seja, ele conhece tudo. Nada está encoberto aos olhos de Deus. Deus sabe todas as coisas são reais e possíveis a ele. Ele tem o conhecimento de todas as coisas que existem e acontecem, e nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. O próprio escritor aos Hebreus fala sobre isso, que nada está oculto aos olhos de Deus. Isso mostra a onisciência do Pai. Deus conhece todas as coisas que ele pode ter feito, mas não fez, e todas as coisas que poderia ter criado, mas não criou. Deus, ele está sempre consciente de tudo, nada pode pegar ele de surpresa e nada está escondido dele. Então isso mostra a onisciência de Deus. O nono ponto, ou nono atributo que eu queria aqui falar para você, que é um outro atributo que Deus não compartilha conosco, é falando sobre a onipotência, ou significa, ele é todo poderoso. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? O próprio Deus perguntou a Abraão, em Gênesis capítulo 18, quando ele prometeu o filho a Abraão juntamente com Sara, e Sara riu, achando que não era possível. E Deus pergunta a Abraão, existe alguma coisa impossível para o Senhor? O próprio Jesus também, ele pergunta no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, falando sobre para Deus todas as coisas são possíveis. Então, o poder de Deus, ele é infinito. Deus, ele é todo poderoso. Não existe limites sobre o que ele decide fazer. Décimo ponto, Deus, ele é verdadeiro. O Senhor é o Deus verdadeiro. Já dizia Jeremias em seu livro, no capítulo 10, versículo 10. Todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são verdadeiras. Aquilo que Deus promete é verdadeiro. Não habita mentira, não há mentira em Deus. Deus, ele é a pura verdade, ou seja, ele é a verdade. O próprio Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus
se não for por Cristo, se não for por Ele. Então, o próprio Deus, Ele é a verdade. Não existe verdades. Não existe verdades. Deus, Ele é a única verdade. 11º ponto é que Deus, Ele é bom. E isso nós podemos conhecer. Isso nós podemos discernir que Deus, Ele é um Deus bom. Ele é um Deus maravilhoso. Jesus, Ele disse, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Foi quando, ali em Lucas, capítulo 18, uma pessoa chegou para Jesus e disse, ó bom mestre. E Jesus pergunta, por que tu me chamas de bom? Bom só Deus, Pai que está nos céus. Então Deus, Ele é verdadeiramente bom. Tudo que Deus faz é bom, é digno de apreciação. Não existe um padrão mais elevado da bondade do que o próprio caráter de Deus. Então Deus, Ele é bom. O próprio Tiago fala isso em sua carta no capítulo 1, versículo 17. Ele diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes. A bondade de Deus pode frequentemente ser vista em sua misericórdia e em sua graça. Nós vemos a bondade de Deus em relação a nós mesmos, em relação a mim, em relação a você, a misericórdia, a graça que foi derramada sobre as nossas vidas. 12º, Deus, Ele é amor. Deus é eternamente amoroso. Deus, a sua própria essência é o amor. Se você observar em toda a história, Deus, Ele sempre se deu a si próprio para o seu povo, para os outros. João, ele fala em sua primeira carta, no capítulo 4, falando que Deus, Ele é amor. E o próprio João, no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso mostra o amor de Deus. Deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crer, no próprio Filho dele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso mostra como Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus maravilhoso. 13º, Deus, Ele é um Deus santo. Ou seja, não há pecado em Deus. Deus, Ele não pactua com o pecado. Não existe pecado em Deus. Deus, Ele é separado do pecado. Ele não peca. A sua santidade, ela nos fornece um padrão que nós devemos imitar. O próprio Moisés, ele fala em Levítico o seguinte, que sejam santos, o próprio Senhor, né, através de Moisés, ele diz, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, é santo. Então nós devemos ter essa medição como padrão da santidade de Deus para que nós possamos imitar e que nós devemos imitar. 14º e penúltimo, Deus, Ele é justo. Deus é justo. Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 4, ele diz o seguinte, todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erro. Justo e reto é Ele. Em razão de Deus ser justo e correto, Ele precisa tratar as pessoas como elas merecem. Precisa sim. Daí, Ele precisa punir todo aquele que é contra Ele, ou seja, todo o pecado. Por esse motivo que Deus é justo, é que Ele mandou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque o próprio Jesus, Ele morreu para pagar esta dívida que nós tínhamos com Deus. Deus, por sua justiça, enviou o seu Filho único. Pela sua justiça e pelo seu amor, enviou o seu Filho único para que todo aquele que crê no seu Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deu por si mesmo, por vontade própria, para nós, para aqueles que creriam nele, para que sejam resgatados, para que sejam reconciliados com Deus. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 25 e 26, ele diz algo muito interessante e resume tudo isso que eu estou dizendo sobre a questão da justiça de Deus. Veja o que ele diz aqui. Ele diz assim, em sua tolerância, Deus
havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, Deus se tornou justo. Deus é justo. Deus é justo. Ele, com a sua atitude, com a sua ação, pelo seu caráter, ele é justo. E 15º, Deus, ele é soberano. A soberania de Deus é algo que Deus não compartilha com ninguém. É um atributo, uma ação, uma característica que Deus não compartilha com ninguém. Deus, ele continuamente faz todas as coisas segundo o seu propósito e de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus é a principal razão para tudo o que sucede e o modo como Deus aprova e determina que aconteça cada ação necessária à sua existência e atividade e de toda a criação. A soberania de Deus é como ele escolhe fazer o que faz e o que deixa de fazer. Nada foge do seu controle. Nada está escapando das suas mãos. Tudo o que acontece está sob o controle de Deus. A soberania de Deus, ela está dominante em todas as situações, em todos os atos, em todos os acontecimentos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Concluindo o nosso estudo, espero que você tenha aproveitado esses pontos ao qual aqui nós pincelamos sobre os atributos, as características desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Você sabe que ele é um Deus que existe e que ele é um Deus soberano, que ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, que ele é um Deus santo e justo, é um Deus amoroso, é um Deus bom, é um Deus que é espírito, é um Deus que é verdadeiro, é um Deus que tem graça e misericórdia pelos seus, é um Deus que é imutável no seu ser, nos seus atributos, nas suas promessas e no seu propósito. Que Deus possa estar te abençoando e eu queria aguardar você. Na próxima aula nós vamos estudar sobre a Trindade. O que é a Trindade? O que significa a Trindade? Será que são 3 deuses ou um só Deus em 3 pessoas? É um assunto muito interessante e isto também é uma das bases, dos fundamentos da fé cristã. Eu queria convidar você para que na próxima quarta-feira nós estejamos juntos para estudar sobre a Trindade. Que Deus possa estar te abençoando e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.